Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Alguém já pediu as suas credenciais a respeito de algo que você está fazendo, um serviço que você está desempenhando? No mundo hoje digital, se fala muito a respeito de autoridade digital. E o que significa isso dentro da expressão do que este mundo digital está oferecendo em nossos dias. É muito curioso que muitas pessoas, às vezes, ele não tem autoridade nem pessoal pela sua construção de profissionalismo, não tem autoridade acadêmica, mas tem autoridade digital. E dessa maneira ele se classifica como influencer. O influencer é aquele que tem uma autoridade digital para influenciar outras pessoas, nem sempre com aquilo que é bom, com aquilo que é positivo, com aquilo que é correto. Mas muitas vezes as pessoas buscam se balizar por alguém que está apresentando uma certa autoridade neste meio digital, nesse meio de mídia. E isso é muito comum que nós percebamos a cada dia e tem se intensificado isso de uma maneira cada vez mais forte. Um outro problema que nós temos com esta questão de credenciais está exatamente no meio acadêmico. Tem pessoas que, pela sua formação acadêmica e pelo seu reconhecimento, são pessoas que estão, de fato, divulgando algo produtivo, algo que seja bom, algo que seja saudável, instrutivo, para levar as pessoas ao crescimento e uma boa reflexão. Agora, também existem muitas pessoas neste meio que estão utilizando da sua formação acadêmica para transmitir pensamentos e ideias daquilo que não é correto, daquilo que não é justo, daquilo que não é corretamente interpretativo. E aí, por terem uma autoridade acadêmica, por serem doutores, por terem diplomas, uma formação gradual muito alta no meio acadêmico, acabam sendo ouvidos e reconhecidos, mesmo falando grandes bobagens. Então, o que nós temos que observar? A autoridade é, de fato, aquilo que se fala, mas no sentido produtivo do que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é justo, que promove o crescimento pessoal e o crescimento social da onde se compartilha a vida e de maneira coerente. Eu não posso apenas transmitir o ensino, eu tenho que viver esse ensino, eu tenho que viver coerentemente da maneira que eu estou professando. Não basta eu ensinar, eu transmitir aquilo que é correto ao outro. Eu também tenho que viver este momento, este ensino que eu estou transmitindo, eu tenho que viver corretamente e integramente na minha vida. Eu tenho que ser íntegro naquilo que eu estou vivendo. A questão é que, muitas vezes, de várias pessoas foram pedidas credenciais, e de Jesus não foi diferente. Nós temos o texto de Marcos capítulo 11, o versículo 27 em diante, nós temos alguns doutores da lei pedindo credenciais a Jesus. Parece estranho hoje, pelo nosso contexto, alguém pedir credenciais a Jesus. Mas Jesus, na sua humanidade, ele viveu tudo aquilo que nós também vivemos em nossos dias. Então, pedir as credenciais de Jesus é algo comum, assim como seria comum se Jesus vivesse hoje em nossos dias, ensinando algo que venha muitas vezes de encontro, venha contra aquilo que é comum, aquilo que é estabelecido. Então, Jesus, ele é questionado a respeito das suas credenciais, da sua autoridade. Texto de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 27, na versão da Bíblia, a mensagem, o texto diz assim: De volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo.
Então, os principais sacerdotes e líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir deste modo? Jesus respondeu: primeiro respondam uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me. Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, conchechavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos homens, estaremos em apuros, porque o povo tinha João na conta de um profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu: então, também não vou responder à pergunta de vocês. O que Jesus está colocando aqui, questionando os doutores da lei com uma outra pergunta, é a respeito de algo que, teoricamente, seria mais simples de se explicar. A pergunta deles, o questionamento deles com Jesus é: como você, com que autoridade você pode falar e agir da maneira que você está falando e da maneira que você está agindo? Com que autoridade você ensina a Bíblia? Com que autoridade você ensina as coisas de Deus? Quem te deu essa autoridade? Quem te deu a autoridade para exercer cura, para exercer influência sobre as pessoas da maneira que você faz? Quem te deu essa autoridade? Jesus, ao invés de responder, ele propõe um outro questionamento. E ele fala: me respondam primeiro a respeito de João Batista. Quem foi que autorizou o batismo? Porque era um outro problema que eles estavam vivendo naquele tempo. E eles não reconheciam o batismo de João Batista como um batismo válido. Então, Jesus fala: me explique primeiro se quem foi que autorizou João Batista a fazer aquele tipo de batismo. Se eles respondessem que o batismo de João Batista viesse de Deus, o próprio texto fala que eles estariam em apuros, porque Jesus questionaria, fala: se o batismo que ele está fazendo vem de Deus, por que vocês não aceitam? E se eles falassem que o batismo vem dos homens, eles teriam um problema com as pessoas, porque as pessoas acreditavam que aquele batismo vinha de Deus, porque consideravam João um profeta. Então, eles ficaram numa situação muito difícil para definir a autoridade do batismo de João e preferiram falar para Jesus que eles não sabiam. E aí Jesus fala: então eu também não vou explicar de onde vem a minha autoridade, porque se você não consegue explicar nem aquilo que é mais simples, como é que eu vou colocar para você algo que é mais complexo, algo que é mais difícil de ser compreendido? E aí Jesus não responde. Mas a grande questão que existe por trás desse texto é o questionamento. Quantas vezes nós questionamos se a ação de Deus em nossas vidas está correta? Quantas vezes nós pedimos algo para Deus que não fomos atendidos da maneira que gostaríamos, não fomos atendidos na hora em que gostaríamos de ser atendido e questionamos a autoridade de Deus, a vontade de Deus, principalmente quando Deus fala não, porque afinal de contas os seres humanos não gostam de receber o não de Deus ou o não de ninguém. É uma dificuldade até de muitas pessoas dizerem não, porque se ele tem dificuldade de receber, ele também tem dificuldade de falar. Muitas pessoas acabam se sobrecarregando porque não sabem dizer não. E dizer não é uma necessidade humana também, porque quando você fala sim para todo mundo, você está falando não para si mesmo.
Se você sempre faz tudo que todo mundo quer, todo mundo te pede, em algum momento você vai ter que abrir mão daquilo que é importante para você para poder fazer o que é do outro, porque afinal de contas não temos tempo de fazer todas as coisas. Nesse texto aqui, o texto fala logo no início do versículo 27, aqui ele vai falar que os principais sacerdotes, líderes religiosos e outros líderes do povo exigiram de Jesus: mostrem-nos as suas credenciais. Quem foi que te autorizou a pregar dessa maneira? Como que você fala desta maneira? A questão é, Jesus tinha credencial? É claro que tinha. Jesus era uma pessoa letrada, estudiosa da Bíblia, guiada pelo Espírito Santo, era reconhecido entre os doutores como mestre. Lembra quando Nicodemos vai conversar com Jesus em João capítulo 3? Nicodemos, ele se refere a Jesus como um mestre. Jesus era conhecido como um mestre da palavra de Deus. Ele tinha credenciais, ele tinha autoridade para falar. A questão é, quando ele é questionado, quem deu você a autoridade para falar e agir deste modo, é que Jesus assumiu uma postura que era diferente do comum daquilo que eles estavam acostumados. E eles, não compreendendo o que Jesus estava propondo, o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando e o que Jesus estava fazendo, eles começam a questionar a Jesus. Por quê? Porque a influência de Jesus, a ação de Jesus junto ao povo estava se tornando muito forte. E aí, quando a pessoa começa a se destacar, a ficar em evidência, começa a incomodar outras pessoas também. E aí eles vão até Jesus, fazem esse questionamento e Jesus fala: então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E pergunta a respeito de João Batista, porque João Batista, como está em Mateus capítulo 3, né, João, ele batiza para o arrependimento de pecados. E se é para o arrependimento de pecados, é claro que tem a questão de Deus envolvidos, porque somente Deus pode perdoar pecados. Então, é claro que o batismo de João estava relacionado com uma autoridade divina. Agora, por estar relacionado com uma autoridade divina, ele também era reconhecido como um profeta. Então, questionar a autoridade de João Batista era publicamente falar que, ou rejeitar a ação de Deus em favor dos homens. E se eles fizessem isso, eles teriam sérios problemas com as pessoas, porque eles mesmos não estavam levando a mensagem do evangelho de maneira pública. Então, por que criticar João, que estava levando esta mensagem? A questão é que muitas pessoas criticam aquilo que o outro está fazendo porque ele se sente incomodado por não fazer. Ele não faz e não quer que o outro faça. Agora, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é íntegro e digno diante de Deus, isto é o que nós devemos fazer em todo momento, a todo tempo. A questão, quando eles não conseguem responder, eles preferem, não é que eles não conseguem, eles preferem não responder, porque o texto mesmo aqui vai falar que nos questionamentos pessoais entre eles cochicham entre eles e eles falam: se dissermos que o batismo é de Deus, ele vai perguntar por que nós não acreditamos. A questão é, por que não acreditar naquilo que vem de Deus? Por que não acreditar naquilo que está fazendo o bem? Vocês já perceberam como as pessoas têm dificuldade em colocar em prática e acreditar naquilo que está promovendo o bem? Tem pessoas que, quando começam a ser transformadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, os outros e muitas vezes os próprios familiares começam a questionar:
que a pessoa não era daquele jeito, não agia daquela forma, não pensava daquele jeito? É claro que não, porque o Espírito Santo está transformando aquela pessoa, está buscando integridade, está buscando conhecimento, está buscando santificação. Então, os seus princípios, os seus valores, os seus gostos, os relacionamentos sociais, os ambientes em que ele convive, tudo isso vai mudando, porque a sua perspectiva agora é agradar a Deus, é conhecer mais a Deus e viver segundo os seus parâmetros, os seus mandamentos, os seus ensinos, e isto vai promovendo transformação, vai promovendo mudança de vida. É desta maneira que nós vamos nos tornando cristão. Ser cristão é um processo de transformação para a vida inteira. A cada dia nós vamos aprendendo mais como agradar a Deus, como viver de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus para cada um de nós. E cada avanço que nós fazemos no crescimento da nossa vida cristã, recebendo a autoridade de Jesus Cristo em nossas vidas pela direção do Espírito Santo, cada dia mais nós vamos tendo mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, nós vamos vivendo cada vez melhor. E vivendo melhor, esse bem que nós estamos vivendo acaba incomodando muita gente. E tem muitas pessoas que ficam incomodadas em ver que o outro está bem, porque desperta uma certa inveja, desperta muitas vezes até um sentimento de que era ele que deveria estar ali vivenciando tudo aquilo. E, na verdade, quando nós tratamos das questões divinas, tudo está aberto para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, ele espera que cada um venha procurá-lo, venha buscá-lo para viver o melhor que ele tem a oferecer. No final, eles decidiram dar a vitória a Jesus, usando a expressão daqui da Bíblia, a mensagem, dar a vitória a Jesus, dizendo: não sabemos responder. E aqui vem uma questão. Muitas vezes o ser humano questiona a Deus de coisas que ele mesmo não sabe responder. Ele não sabe resolver. Ele questiona, ele fala: isso não está certo, isso deveria ser diferente. Daí, se Deus pergunta para ele: tá bem, e como você acha que deveria ser? Não sei, eu não sei como deveria ser, mas não deveria ser desse jeito. Então, quando nós não temos as respostas, nós temos que nos submeter simplesmente àquele que tem autoridade, àquele que está fazendo o que é correto. A nossa relação com Deus, dentro da nossa perspectiva de espiritualidade, é compreender a soberania de Deus e saber que Deus está agindo sempre em nosso favor e em favor de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E desta maneira, nós vamos vivendo de fé em fé, de modo que nós consigamos superar as nossas adversidades e os males deste mundo. Assim, de fato, nós viveremos a vontade de Deus, mas temos que nos submeter à sua autoridade. O questionamento final que é feito para nós hoje é exatamente esse. Nós estamos nos submetendo à autoridade de Jesus Cristo ou ainda, como estes, nós também estamos pedindo as suas credenciais? Quem o senhor acha que é para pregar dessa forma? Quem o senhor acha que é para ensinar desse jeito? Quem o senhor acha que é para querer mandar na minha vida, para querer ser o meu Senhor? Então, nós temos que parar para pensar, porque muitas vezes, e infelizmente, essa é a nossa atitude humana diante de Jesus Cristo. Nós nos posicionamos pedindo as suas credenciais para que ele tenha, de fato, autoridade sobre nossas vidas. Ele tem credencial, mas ele não precisa mostrar, porque o simples fato de não seguir as suas orientações já é um grande prejuízo para todos nós.
Então, a credencial de Jesus, muito mais do que o título, muito mais do que um certificado acadêmico, muito mais do que qualquer carteirinha que ele poderia nos apresentar, carteira de habilitação para a pregação do reino que ele poderia apresentar, muito mais do que isso, a autoridade de Jesus está nos seus ensinos, na sua integridade e na sua coerência com a palavra ensinada e a palavra vivida. Assim deve ser a nossa autoridade como cristãos também, a coerência entre a palavra pregada e a palavra vivida. Muito mais do que ter um certificado de batismo vinculado a uma igreja, ou falar que você é um cristão da denominação A, B ou C. Você deve ser um cristão com as credenciais de Cristo. E as credenciais de Cristo, proposta para todos nós, é que tenhamos os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Que nós tenhamos, de fato, as credenciais do Espírito Santo em nós, porque assim nós seremos reconhecidos como cristãos e não precisamos nem declarar de qual denominação, de qual igreja nós pertencemos, porque nós somos de Cristo Jesus. Somos todos cooperadores do Evangelho, buscando a direção do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por conhecer a tua palavra e pedimos que o Senhor continue sendo Senhor soberano sobre nossas vidas e que estejamos sensíveis e atentos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.